Olá pessoal, nós vamos dar início agora à correção da página 52, que trata aí do estudo de estatística. Vamos à primeira questão, né? Que aí no livro está numerada como a questão 8, que diz o seguinte: a tabela mostra a altura H em centímetros de uma planta em função do tempo T em dia. Então, aí está a tabela, e aí ele pede na letra A para construir o gráfico de linha correspondente a essa tabela. Então, aqui, os dias estão em X e a altura está aqui em Y. Então, a altura é em função do tempo, ok? Portanto, se a altura que está em função do tempo, então é porque a altura é o y e o t é o x. Então, vamos construir o gráfico de linha desta tabela. Então, para todo valor de t, o h se comporta de uma forma, tá bom? Então, quando x for 0, a altura é 0. Quando x for 1, quando o tempo for 1, a altura é 2, e assim continua construindo. Logo, quando o tempo for 0, a altura também é 0. Então, fica um pontinho aqui. Quando o tempo for 1, a altura é 2. Ligando os pontos. Quando o tempo for 2, a altura é 3,6. Então, aqui é 3, aqui seria 4. Aqui no meio seria 3,5, então um pouquinho mais para cima, para ser 3,6. Ligando os pontos. Quando o tempo for 3, a altura é 4,8. Então, aqui era 4, aqui é 5. Aqui no meio é 4,5, então você anda mais 3. 1, 2, 3. Ligando os pontos. Quando o tempo for 4, a altura será 5,6. Então, se aqui é 5, aqui é 6. Aqui no meio é 5,5, com mais 1, 5,6. Ligando os pontos. Quando o tempo for 5, a altura é 6,2. Se aqui era 6, aqui seria 7. Aqui é 6,5. Então, é um pouquinho para baixo, 6,12. Ligando os pontos. Após ligar todas as coordenadas, né? Aí você vai e liga cada ponto um ao outro para formar o gráfico. A letra B pergunta qual foi o crescimento médio diário da planta nesses 5 dias. O crescimento médio diário da planta, né, é o que ela cresceu, dividido pela quantidade de dias. Então, o que ela cresceu foram 6,2. Isso em 5 dias. Então, divide 6,2 por 5, que dá 1,24 centímetros por dia. Na letra C, pede que você estime a altura da planta 3,5 dias depois de seu nascimento. Explique o processo que você utilizou para a estimativa. Bom, nós podemos fazer o seguinte. Nós sabemos que 3,5 é o ponto médio do intervalo 3 e 4. Aqui na parte dos dias, né, do X. Se você fizer 3 e 4, olhando lá no gráfico, que vai ser aí o ponto médio, certo? Então, você faz, ó, 3 mais 4, que dá 7, dividido para 2. Então, dá 3,5 aí em X, certo? Isso seria o ponto médio em X.
Então, admitindo que o crescimento da planta nesse intervalo seja linear, nós temos que a altura da planta em centímetros será o ponto médio do intervalo 4,8 e 5,6, certo? Então, se está lá no gráfico o ponto médio no x, então se for linear, você faz também o ponto médio no y, que será o y correspondente ao x do ponto médio. Então, você faz também, né, o y do ponto médio, que vai ser 4,8 mais 5,6 dividido para 2, que vai dar 10,4 sobre 2, que vai dar 5,2. Então, como é uma estimativa, né, e o gráfico ali naquele intervalo, ele é um tanto pequeno, a gente pode considerar que seja linear, tá bom? Então, essa é uma estimativa do crescimento da planta, né? Bom, vamos agora para a questão 9, questãozinha do Enem, que diz o seguinte: em uma seletiva para a final dos 100 metros livres de natação, numa Olimpíada, os atletas em suas respectivas raias obtiveram os seguintes tempos. Então, aqui estão as raias e aqui está o tempo em segundo. Ele pergunta: a mediana dos tempos apresentados no quadro é. Aí ele lhe dá aí as opções para você escolher. Bom, para calcular essa medida de tendência central, que se chama, né? Nós precisamos colocar em rol a nossa primeira atitude que nós devemos observar se os números já estão em rol ou não. Caso não esteja em rol, é necessário que você coloque neste rol, ou seja, em ordem crescente ou decrescente, certo? Crescente ou decrescente. Então, vamos lá observar. Observe que 20,90 se repete aqui duas vezes, aí vem para 20,50 e aqui 20,80, então não está aí em ordem crescente e nem decrescente. Então, nós precisamos dispor desses valores organizadamente. Então, vamos organizar esses números. Pronto, organizado em rol. Agora, nós vamos verificar se a quantidade de dados disponibilizados no grupo, se essa quantidade é par. Então, você já sabe, né, que tem aqui 8 raias, então esse número é par. Portanto, vão ser os dois valores do meio somados e divididos para 2, a nossa mediana. Então, vamos levar aquela técnicazinha em consideração, né, para a gente ser mais prático. Então, você vem, ó, corta o primeiro com o último, o segundo com o último de novo, o terceiro com o último de novo, e aí ficaram 2 aqui no meio. Então, vai ser esses dois somados e dividido para 2. Então, fica 20,8 ou 20,80 mais 20,9 ou 20,90. Não precisa, né, colocar o zero. Tudo isso dividido para 2. Quando você fizer a sua operaçãozinha, vai dar 20,85. Esta é a mediana. Portanto, aí a alternativa é a D. Vamos agora para a questão 10, que diz o seguinte: representando em rol as idades em ano de 7 pessoas, obtém-se 6, 9, 10, x, x mais 3, x mais 4 e 16. Sabendo que nessa distribuição a média aritmética é igual à mediana. Aí ele quer que a gente calcule a moda. Então, vamos garantir essa informação, gente. Olha, a média aritmética é igual à mediana. Então, agora vamos analisar o seguinte.
Se está em ordem crescente, né? Sim, está em ordem crescente. Vamos, depois que nós verificamos o rol, nós já vamos observar quantos valores existem aqui. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Temos 7 valores, número ímpar, então vai ser a mediana, vai ser o valor central. Logo, a mediana vai ser x, então a média também é x. Mas como é que a gente calcula a média aritmética? Quem vai ser esse x, né? Esse x, que é a mediana e também a média é a soma de todos os termos dividido pelo número de termos, que são 7 termos. Que nós tínhamos contado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Falta um ali, que é o x, né? Pronto, consertado, que é o x. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, divide por 7. Bom, agora nós podemos fazer essa multiplicaçãozinha aqui, né? Cruzada. E resolvemos a equação. 7 vezes x dá 7x, que é igual. Somando aqui os valores em x, fica x, que dá 3x. Somando os valores numéricos, nós temos 41. Tudo isso dividido para... Aliás, não precisa mais dividir porque nós já multiplicamos, né? Então, agora nós vamos pegar e vamos trazer esse x, esse 3x para próximo do 7, né? Então, vai ficar 7x menos 3x, que dá 4x, então, igual a 48, né? Então, fizemos aí até agora a resoluçãozinha da equação, agora é só dividir o 4 aqui no 48. Portanto, fica x igual a 48 dividido para 4, que dá 12. Gente marcar, né, e tivesse essa opçãozinha lá, nós precisávamos ficar muito atento, né? Atentos. Por quê? Porque ele não está pedindo a média e nem a mediana, ele está pedindo a moda, ou seja, aquele valor que mais se repete. Agora, você encontrou o x, coloque esse valor do x, que é 12, aqui no lugar do x. Então, nós vamos ter 12, que é a mediana e também a média aritmética. Aqui no lugar desse x fica 12 mais 3, portanto dá 15. Colocando 12 também dá 12 mais 4, que dá 16. Veja só. Agora nós já temos todas as informações, nós já temos a média e a moda, que são iguais. Aliás, a mediana, e agora nós também temos a moda, que é aquele valor que mais se repete. Então, a moda é 16. Então, né, vamos aí para a questão 11, que também é outra questão do Enem, que diz o seguinte: o quadro seguinte mostra o desempenho de um time de futebol no último campeonato. A coluna da esquerda mostra o número de gols marcados e a coluna da direita informa em quantos jogos o time marcou aquele número de gols. Então, aí está a tabela mostrando, né, os gols marcados e a quantidade de partidas. E ele diz o seguinte: se x, y e z são, respectivamente, a média, a mediana e a moda desta distribuição, então, aí você vai marcar aí a opção que realmente se enquadra. Bom, essa questão, pessoal, ela pode causar uma certa confusão, né? Aí, na questão do que vai ser os pesos, né? Os pesos, pessoal, é a quantidade de partidas, tá certo? Ou seja, quantos gols eles fizeram em 5 partidas? Então, você faz 5 vezes o 0, né?
aí 3 vezes o 1. Então, você vai aí fazer a média, né, aritmética, ou no caso a média ponderada, né, a média aritmética, que é a mesma coisa da média ponderada. Ponderada, você vai ter que obter aí os pesos, tá bom? Então, você tem aí que observar isso daqui. Isso daqui vão ser os pesos que vão multiplicar aqui o número de gols. Então, vamos organizar aqui abaixo um rol dessa situação. Você tem 5 partidas com 0 gols, então o 0 aí se repete 5 vezes. Você tem 3 partidas com 1 gol. E você tem 4 partidas com 2 gols. Tem 3 partidas com 3 gols. Tem 2 partidas com 4 gols. Tem 2 partidas com 5 gols. E tem uma partida com 7 gols. Então, tudo isso está organizadinho em ordem crescente. Agora, nós vamos contar quantos elementos tem. 5, 8, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nós temos 20 elementos. Como é um número par, nós vamos cortando aqui, né? Até sobrar 2, tá bom? Sobraram os 2, que nós fazemos, somamos e dividimos para 2. Então, nós vamos ter que a mediana vai ser 2 mais 2, que é 4, dividido para 2, que é 2. Mediana é 2. Então, vamos guardar ali no cantinho. A média vai ser uma média ponderada, certo? Aqui, lembrando que aqui é o peso e aqui o número de gols. Então, 5 vezes 0, mais 3 vezes 1, mais 4 vezes 2, mais 3 vezes 3, mais 2 vezes 4, mais 5 vezes 2, mais 1 vezes 7. Então, a média é isso. Tudo dividido para a soma dos pesos. Como isto são os pesos, certo? Então, nós vamos ter aí igual a 20. Então, quando você fizer as multiplicações, né, e os resultados você somar e dividir para 20, vai dar 45 sobre 20, que é igual a 2,25. Bom, aqui é a média, né? E a moda? A moda é o valor que mais se repete. Observe que o 0 é o que se repete mais vezes, que é 5 vezes. Então, a moda é 0. E a média é 2,25. Vamos agora chamar de x, y e z, o que ele explicou lá no início da questão. Aliás, né, no enunciado da questão, no comando. Ele disse que x, y e z são respectivamente. Pessoal, no Enem pede muito isso, tá? Então, se atente para esta palavrinha respectivamente. A média, ou seja, o x é a média. A mediana, que é o y, e a moda, que é o z. Substituindo esses valores, vamos lá. A média, que é x, né? É 2,25. A mediana é 2. E a moda, que é o valor que mais se repete, é 0. Pronto. Então, aqui nós já percebemos, pessoal, que o z é menor do que o y e o y é menor do que o x. Então, se você procurar nas alternativas, você vai olhar aquele sinalzinho de maior, de menor do que ou maior do que, onde eles vão aí estar direcionados, certo? Então, se essa aberturazinha aqui, que é esse ladinho aberto, tiver, vai precisar estar sempre virado para o maior, certo? Então, na letra E,
você percebe que o Z é menor do que o Y, que é menor do que o X, ok? Então, vai nesta posição aqui. Portanto, aí, a letra E é a correta. Bons estudos, caprichem, resolvam mais questões sobre esse assunto e boa sorte no Enem. Boa prova no Enem, né? Sorte é para quem não se prepara. Tchau, tchau.